Muito bem, irmãos. Estaremos lendo Lucas capítulo 15, texto bem conhecido, nosso. Falamos um pouco sobre algumas parábolas que o Senhor Jesus contou. E vamos ler todo este capítulo, do versículo 1 ao 32, texto meio extenso, mas vai clarear bastante para nós. Iremos comentar algo que esse texto traz para nós, aquilo que o Senhor Jesus queria transmitir e transmitiu aos seus ouvintes. Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 32. Como já está na tela ali, o vento está nos ajudando bastante, né? Refrescando bem o tempo, e às vezes viram bastante as folhas aqui. Vamos acompanhar na tela. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar.
Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus diz, ok. O texto está mostrando para nós temos neste texto conhecido nosso, 3 parábolas que o Senhor conta, que o foco dessas parábolas deixaram a lição para aqueles que estavam ao lado do Senhor Jesus, e eram muitos. Inclusive, bem no início do texto, a gente mostra aí no contexto, falando de pessoas, dos publicanos e pecadores, vários que estavam lá do Senhor Jesus, observando que era assim, o Senhor estava sempre rodeado de muitas pessoas queriam ouvi-lo, aprender de fato dele, e aprenderam e mudaram suas vidas, mas muitos estavam de curiosidade para se beneficiar de algo que Jesus fazia, inclusive os milagres, multiplicando pães, curando pessoas. Outros estavam à espreita de buscar uma falha no Senhor para condená-lo. E nesta leva de pessoas estavam os fariseus, os escribas, os saduceus, os judeus, os religiosos, que buscavam condenar, incriminar o Senhor Jesus, porque o tinham como transgressor da lei, por não guardar sábado, enfim, todo o legalismo da lei. E o Senhor vindo trazer uma mensagem diferente, então eles procuravam oportunidade para incriminar, condenar o Senhor Jesus. Este é o contexto bem rápido, que nós vemos aqui no texto, nos textos anteriores, no momento em que o Senhor Jesus conta essa parábola aos seus ali, e as pessoas que estavam à espreita, tentando pegá-lo em alguma falha. De imediato, nós vemos então ali os fariseus, que eram os legalistas, eram os judeus, era uma seita. O farisaísmo se destacava pela hipocrisia, pela falsidade. Eles impunham, cobravam os rigores da lei às pessoas, mas eles sequer moviam um dedo para cumprir aquilo que eles impunham às pessoas. Era hipocrisia pura. E neste momento, eles estavam condenando o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus compartilhava, entrava em casa de pessoas que eles condenavam, que eles repudiavam, entendiam como que eram pecadores, vejam bem, e eles, os grandes pecadores, mas acusavam os outros de pecados. Inclusive entre si, os publicanos, que eram também judeus, mas porque eles estavam a serviço do império, cobrando impostos. Os demais, principalmente os legalistas, os observadores da lei, enfim, os demais judeus se sentiam, e por vezes, a se convir, provavelmente isso acontecia, como alguns relatos, de aqueles que estavam à cobrança de impostos, exageravam nessa cobrança, faziam de maneira indevida. Então existia um repúdio muito grande dos judeus entre si. E os publicanos, eram publicanos por quê? Funcionários públicos, estavam cobrando impostos. Sim, e eles condenavam então o Senhor Jesus, porque o Senhor entrava na casa de todas as pessoas. Dos publicanos, de pessoas, não importava a classe social, aquelas pessoas que eles condenavam, repudiavam, Jesus acolhia e estava junto.
O Senhor não olhava classe, categoria de pessoas, olhava corações das pessoas, se recebiam a sua mensagem ou não. Muito bem, nós temos, então, nestas, digamos, parábolas aí, mas quando começa no capítulo 15, o versículo 3, quando o Senhor Jesus observa que eles o condenam pelo fato de Jesus se achegar diante da visão dele, os pecadores, que eles se colocavam como santos, observadores da lei, condenavam Jesus. Quando Jesus então entende e percebe que eles condenam ele por isso, o Senhor então conta uma ilustração, uma parábola, por isso que o versículo 3 começa, e o Senhor contou esta parábola. Depois a seguir, que é da ovelha, de alguém que tinha 100 ovelhas, e Jesus faz então essa parábola para eles. Olha, o homem tinha 100 ovelhas, ele perde uma ovelha. O que ele faz? Ele vai atrás da perdida, deixa as 99 no curral, protegidas, e vai atrás da perdida até encontrar. Depois ele conta da mulher que tinha 10 dracmas. Dracma era uma moeda antiga, grega, de pouco valor. À época valia-se um denário, um dia de serviço. Se colocasse hoje, um dia de trabalho normal, braçal, digamos aí. Não era um valor tão expressivo financeiramente. Mas os estudiosos afirmam que poderiam ela ter uma coroa, uma diadema, com as 10 dracmas, e aquilo poderia representar uma aliança de casamento, poderia ser, de algo simbólico, de um valor sentimental também grande. Não era apenas um valor monetário. Existem essas inferências, ideias que poderia ser, mas enfim, Jesus não se ateve a isso. Ele disse, era algo conhecido, a mulher que tinha 10 dracmas, ele sabia o valor de uma dracma, ela tinha 10, perdeu uma, e ela foi atrás, diligentemente, varreu a casa e revirou a casa toda, iluminou toda a sua casa, até encontrou. E depois, por fim, ele conta a do filho pródigo. 3 parábolas, comparações que eles citam. Quais são o foco dessas 3 mensagens que Jesus quer passar para os seus inimigos, digamos assim, seus opositores, aqueles hipócritas que estavam o acusando de ele se achegar a pessoas pecadoras no olhar deles. O foco dessa mensagem que Jesus quer passar para eles é uma mensagem de amor, de perdão, aquilo que eles não conheciam. Eles estavam dizendo guardar a lei, observando a lei, levando a lei para as pessoas cumprir, mas eles não a cumpriam, mas não conheciam o que era perdão, misericórdia, amor, bondade, não conheciam nada disso, e Jesus está querendo mostrar para eles. Eu vim trazer isso. Então o foco dessas parábolas aqui, que o Senhor Jesus conta para nós, é mostrar um amor, uma graça, um perdão, um esforço tremendo para ir atrás daquilo que se perdeu, e uma alegria muito grande de encontrar o que se perdeu. Por isso que o título da mensagem, do estudo é Perdidos e Achados. Acredito que todos já viram, ou se não viram, mas ouviram, sempre grandes empresas costumam deixar um cantinho para alguma coisa lá, só que eles colocam lá achados e perdidos. Eu acho que não deveria ser muito bem assim não, né? Mas sempre eu acho que vocês já viram essa sequência, as palavras colocam lá, achados e perdidos. Quando alguém perde alguma coisa, deixa no achados e perdidos, vê se ficou lá. É incoerente com as palavras, né? É perdidos e achados, porque achados e perdidos você não vai encontrar, está perdido. Se achou e perdeu, então não faz sentido você ir atrás, né? É uma incoerência. Mas o texto nosso aqui, o título dessa reflexão, que é Perdidos e Achados. Coisas que foram perdidas, e o Senhor Jesus conta então essas ilustrações, para demonstrar que alguém que tinha posse, digamos assim,
e mais a terceira parábola não é uma posse, mas é alguém que está junto, faz parte de um contexto, no núcleo familiar, e que sai. Mas o Senhor conta coisas bem fáceis deles entenderem, que Jesus quer mostrar esse amor, esta busca, tudo aquilo que ele veio fazer, para então deixar a mensagem, contrapor a ideia de que os fariseus, os publicanos, estavam incriminando ele. O que está fazendo no meio desse povo que não vale nada? Pecadores. Um pouco antes, Lucas descreve quando Jesus chama Mateus, ou Levi, né? É o Mateus, lá no capítulo 5, e começa a chamar seus discípulos, formar a sua equipe, os seus discípulos. Lucas 5, 28, me parece, ali ele chama, vê Mateus, ou Levi, né? Lá na coletoria, cobrando impostos, ele chama ele para segui-lo. E Mateus, que era um publicano, funcionário público, se levanta e vai seguir Jesus. Ele se alegra tanto que Mateus promove uma festa, um banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos que estavam ali com eles à mesa. E esses publicanos fizeram o quê? Condenaram Jesus. Então o Senhor já sofria essa condenação, essa perseguição por eles, por vê-lo acessar a pessoas que eles entendiam que eram desprezíveis. O Senhor já tinha mostrado a eles, olha, e lá nesse texto, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus tinha dito por quê. Os sãos não precisam de médico. Não faz sentido eu ministrar remédio ou levar uma pessoa sã, saudável ao médico, ou ministrar uma medicação a uma pessoa, um remédio a um são. Justos, que tipo de correção precisa de um justo? Uma coisa perfeita, que reparo você faz não é algo perfeito? Não existe. E Jesus já tinha dito para eles, os sãos não precisam de médico. Justos também, eu não vim buscar justos, eu vim chamar pecadores. E nesta parábola, então, quando o Senhor conta para eles ali, o Senhor está fazendo menção também, e vai contando essas parábolas aqui, mostrando o que de fato, em relação ao Senhor, a Deus, Jesus veio atrás daquilo que foi perdido. O homem se extraviou de Deus. Deus deu o passo inicial para ir atrás do homem. Ele chama um povo seu, que é dos próprios judeus, dá-lhe leis, traz para junto de si, o educa, o instrui perfeitamente. Deuteronômio 32:10, fala do povo de Israel que Deus acha perdido, acha no deserto, traz para junto de si, instrui e guarda e protege como menino do olho. Ali estava um povo, cuidado por Deus, mas que, por suas atitudes inconsequentes, estavam em descaminho, longe, separada completamente de Deus. Por isso que Jesus veio. E o Senhor vem trazer então essa mensagem para eles. Olha, se pessoas que têm coisas tão pequenas se perdem, mas têm um valor para elas, e elas empreendem um esforço, um amor, um zelo, e empreendem um esforço para ir buscar, será que não vale a pena também? Por que não? Eu não vou buscar aquele também que está perdido. Quando o texto que citamos antes, Lucas 5, já tinha dito para eles, eu vim buscar pecadores, eu vim chamar pecadores ao arrependimento, eu vim ministrar remédio para doentes, eu sou médico que cura as pessoas, eu vim chamar pecadores mesmo. Não faz sentido? Se todos fossem perfeitos, já fossem justos, por que Jesus, acabamos no início aqui, de celebrar, de ministrar, um Jesus passando pela cruz, passando toda a sua humilhação. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 8 a seguir, ele começa a descrever a humilhação de Jesus, a entrega dele, a busca, o sofrer dele, para poder resgatar, nos levar de volta para junto dele.
E o Senhor então mostra para os fariseus, publicanos, todos aqueles ali, com essas mensagens que ele conta para eles, desse grande amor, dessa busca de algo que alguém perdeu e foi atrás. E nós vimos então o que estava perdido. Nós já citamos aqui a ovelha perdida, a dracma perdida, e depois vem um filho perdido. Coisas preciosas, cada qual por si. Um era um animal, outro era um objeto. Vê-se que uma ovelha, um animal, e a ovelha, a história mostra para nós, é um animal que não tem um senso de direção por si só. Se ele se extraviar, ele não volta mais. O pastor tem que ir para buscar, tem que orientar. Isaías, capítulo 53, versículo 6 ou 3, me parece, ele fala, acho que 6, 53 e 6. Todos nós andávamos como ovelhas, desgarrados, desviados. Ele cita isso. Por quê? Andando por aí, sem norte, não voltaria. Se o pastor não vai atrás, se não há uma ação de Deus para ir atrás. Aqui nós vemos outro objeto, uma dracma, um objeto que se perdeu. Perdeu, não tinha culpa de nada. Se fosse culpar alguém, seria o dono. Se fosse culpar alguém, no caso da ovelha, se fosse culpar alguém, seria o pastor, que teria que cuidar dela, não deixá-la fugir. Não é uma figura que Deus deixou o homem fugir. Não é uma figura, vejam bem, não podemos colocar uma figura aí que Deus não cuidou a mulher ali representa Deus que perdeu e depois foi atrás buscar. Ela não cuidou, lógico, a dracma não ia se perder, se auto-perder. Ela se perdeu porque a dona descuidou. Não é essa comparação. Jesus não se preocupou em trazer esta mensagem, essa leitura de entender. O foco da interpretação é a ocupação. Aquele que tinha a posse do bem, ele tem amor por ele e ele é precioso para ele, tem o seu valor. E esse proprietário, ele empreende então uma busca. Ele se esforça, ele vai atrás para buscar. E nós vimos então, como procurado, a ovelha, o pastor foi atrás, a dracma, a mulher foi atrás. Do filho, o pai foi atrás. Olha, já muda um pouco de figura. O pai foi atrás do filho? Não. Ele ficou à espera, porque agora estamos de alguém que se perdeu, mas por decisão sua. A ovelha não teve pensamento, eu vou me perder. A dracma muito menos, mas o filho, dentro da casa do pai, ele teve uma intenção, uma vontade, uma deliberação própria de sair. O pai não segurou, não impediu. Mas o pai se postou, o texto diz, quando ele volta, o pai estava lá fora esperando, no aguardo. Isso é amor, isso é, e recebeu com toda a alegria, que o texto mostrou para nós. Observamos que o pai, ele estava à espera do filho. Uma bondade, demonstrando bondade, graça, perdão, misericórdia. É aquilo que Deus demonstra, de fato, para todas as pessoas. E que os fariseus, os publicanos ali, os saduceus, todos os escribas, aqueles que queriam acusar o Senhor Jesus, não entendiam disso. Nada disso. E o achado, bom, se perdeu algo, ele é precioso, foi à procura. Se procurou e achou, o que aconteceu quando achou o procurado? Aquilo que se procurava, alegria. E nós vimos a alegria estampada aí do pastor, quando ele encontra, no versículo 5, né, com alegria, coloca sobre os seus ombros a ovelha e vem para casa. Versículo 6, ele chama os seus vizinhos, seus amigos e vai celebrar, vem celebrar comigo. Aí Jesus então diz para eles, olha, se há uma alegria de um pastor que perde uma ovelha, se extravia, ele vai buscar, é muito maior a alegria no céu
por um pecador que se arrepende. Agora Jesus vem trazer para ele: vocês conhecem o que eu estou falando com vocês, em outras palavras. Alguém que perde um animalzinho, tem tantos, mas perde um e volta eufórico de alegria, é capaz de chamar vizinhos, amigos, celebrar, festejar. Imagina então, há no céu uma alegria muito maior ainda por um pecador. Daí ele repete as mesmas palavras com a dracma. A mulher que varreu a casa e se cuidou, buscou com muita diligência a dracma, ela encontra, ela faz a mesma coisa, chama as amigas, vizinhas, celebrem comigo que eu achei minha dracma. Jesus também torna a dizer: há uma grande alegria no céu por um pecador. Em outras palavras, Jesus não disse, o texto não disse, mas disse com essa fala, dizendo para eles, como se dissesse para eles: não vale a pena eu me chegar a estes que vocês rejeitam tanto? São pecadores? Sim, são pecadores. Vocês também são. Será que não vale a pena eu me chegar a eles? Eu estou trazendo salvação, libertação, para eles e para vocês, que tanto quanto precisam. Ou em situações piores ainda, né? Do que eles estavam, além de eles estarem fora da comunhão com o Senhor, em transgressão flagrante da lei. Além disso, eles condenavam os outros, julgavam os outros, e ainda condenavam Jesus porque estavam indo atrás dos outros, acolhendo os outros. E o Senhor conta então essas duas parábolas, mostrando a alegria. Por isso, em outras palavras, dizendo para ele: por isso que eu vou, que eu acesso a essas pessoas que estão tão doentes espiritualmente, longe, separadas, extraviadas, perdidas. Se eu não for até elas, elas não vão nunca. Nunca o homem iria voltar a Deus, se Deus não acessasse, não fosse ao homem. E por fim, Jesus então conta essas parábolas dessa alegria que houve da mulher. Depois do pai também houve essa alegria muito grande, que ele chama, festeja, e ali no final falando sobre seus amigos, todos, né, regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. O próprio outro filho dele não aceita, não entende aquele processo, repudia a ação do pai naquele momento. Eu estou tanto tempo, estou na tua casa, eu não saio daqui, trabalhando, não me deste nem um cabrito sequer para me alegrar, e eu estou aqui. E Jesus então, com certeza, deixa uma mensagem mais dura. Agora ele avança um pouco mais e assim mostra para eles, pode ser que não tenham entendido, mas às vezes alguns entenderam, de que a quem o Senhor Jesus estava se referindo. E quando ele fala daqueles que estavam, daquele filho mais velho que estava na casa do pai, falando dos próprios judeus, deles que estavam rechaçando ali a ideia, condenando o Senhor Jesus, de que estavam naquela ação sem nenhum perdão no coração, sem nenhum amor, e aquele filho reclama por algo tão pequeno: eu estou te servindo, estou na tua casa, trabalhando aqui, mas nem um cabrito. E o pai disse para ele: tudo que eu tenho é teu. Os judeus foram colocados numa posição de filhos de Deus. Em João capítulo 1, João começa escrevendo: ele veio para o que era seu, a propriedade dele. Ele chamou lá em Abraão, fez um povo dele, trouxe para junto de si, para dentro de casa, mas não entendi o que era perdão, misericórdia, graça. Jesus vem trazendo agora não estou vindo trazer lei. Em outro momento Jesus já tinha dito: eu não vim para condenar, eu não vim aplicar leis. E Jesus, graças ao Senhor, que ele não veio em justiça à terra. Se ele vem à terra aplicar justiça, onde estaríamos? Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar, eu vim trazer perdão àquilo que os judeus não entendiam, principalmente os legalistas ali, não entendiam o que era perdão, misericórdia, graça. E Jesus está mostrando: eu não vim aplicar lei, senão vocês, os primeiros, os infratores da lei, começaria por vocês a serem condenados. Ele condenaria todos se ele viesse com justiça à terra, mas ele veio com graça,
com bondade, que expressa então essa atitude do pai quando recebe o filho faltoso, aquele que está dentro de casa, resolve abandonar, sair, pegar a parte que lhe pertence, esbanjar para fora, perder tudo, mas depois ele toma uma decisão. Note que neste contexto, o filho era tão importante, quanto lá a ovelha era tão importante para o dono, porque fazia parte do rebanho, a dracma era tão importante para a mulher, fazia parte da sua coleção que ela tinha, o filho era tão importante, porque fazia parte do lar, da família, mas o pai não saiu, ele ficou à espera, porque ali não se tratava de um animal, não se tratava de uma ovelha, muito menos de um objeto, ali se tratava de alguém que tinha capacidade de decidir por si, de pensar, e pensou, e tomou uma atitude correta. Eu estou abandonado, estou perdido, estou fora, e aí caiu em si. E esta mensagem que Jesus passa para ele e para todos nós, que é necessário para que de fato o homem ele volte a Deus, que ele busque uma reconciliação com Deus. Precisa de um homem reconhecer, Deus não assalta a vida das pessoas. Deus não chega nas pessoas e, como o pastor fez com aquela ovelha estava lá, ele não chegou para a ovelha e perguntou, você quer voltar para o curral? A mulher não chegou para a dracma e disse, você quer voltar para a sua coleção onde estava? Por isso que não tem figura ali dizendo, é o mesmo caso, são situações diferentes. O que Jesus queria mostrar era o amor, o zelo, o dispor do dono no sacrifício para ir à busca, e quando acha o que está perdido, há uma efusiva alegria, e Jesus mostra, há também muita alegria no céu, por alguém que se arrepende, e é isto, é a mensagem que Jesus queria transmitir ali, e ele transmitiu com muita precisão, e o que nós podemos depreender deste texto, e trazer para nós, vemos que continua o Senhor Jesus, o Evangelho é para o acesso a todas as pessoas, não importa o tipo de pessoa, aliás, para a salvação, são os pecadores, é o que Jesus disse lá em Lucas 5, quem é salvo não precisa de salvação, quem é justo não precisa de ser justificado. Por isso que a igreja precisa de continuar, enquanto estiver presente na terra, levando a mensagem às pessoas, para que aqueles que se encontram fora da casa do Pai, se caírem em si, que precisam do arrependimento, do reconhecimento da ausência paterna, da ausência de Deus em suas vidas, precisam. Deus não fez. Ao longo da Bíblia nós vemos a mensagem que Jesus conta aqui, retrata para nós, e não vai fazer com certeza. Não temos esse ensinamento na Bíblia que Deus assalta as pessoas e traz para junto de si a qualquer custo. E tem alguém às vezes que esperando o tempo de Deus. Quantas vezes conversamos com algumas pessoas, elas dizem, eu estou fora, eu preciso me achegar a Deus, ainda não fiz um concerto com Deus, estou esperando a minha hora, estou esperando Deus falar comigo, e muitos já desceram ao inferno, esperando Deus falar, porque Deus não vai falar, Ele já falou, Ele já veio na cruz, fez toda a obra com perfeição e fez tudo, agora preciso de cada um, eu estou fora, não faço parte do rebanho de Deus, cair em si, e chegar para Ele, aquelas palavras que o filho disse, pequei contra ti, não sou digno de ser filho, não adianta as pessoas bradarem aos quatro cantos, e a gente ouve muito disso, todos são filhos de Deus, não são, filho de Deus é aquele que recebe em Cristo, João 1:12, a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é preciso de tomar consciência, decisão particular, reconhecimento de que não está na casa do Pai, mesmo essa parábola contada, repetindo, o filho fora, o pai lá saudoso, querendo que ele voltasse, mas não foi,
para lá buscar atrás dele, não. Ficou lá esperando, na porta, com muito amor e graça, misericórdia, perdão e oferta de alegria para acolhê-lo. E assim fez. Mas o filho teve que voltar, por si. Esse reconhecimento, Deus espera, e não há como a pessoa voltar, estar junto de Deus, se aproximar de Deus, sem ela reconhecer o seu estado de miséria, de perdido. Quando se reconhece e chega para o Senhor, o salmista diz, um coração contrito, quebrantado, Deus jamais rejeitará. Que Deus possa nos firmar, né, nessas verdades, possamos estar cada dia mais animados, revigorados, para levarmos essa mensagem de esclarecimento às pessoas, enquanto aqui estivermos, levar essas verdades, para que todos que estão fora do aprisco de Deus, possa estar voltando, reconhecendo a necessidade e a alegria que há no céu, quando alguém volta de fato para Deus. Que essa alegria possamos testemunhar muito dessa alegria, né? Ver muitas decisões, que a igreja está na terra para isso, para levar essa mensagem que o Senhor veio trazer de salvação, de libertação, de retorno, as pessoas voltem para junto de Deus. Vamos cantar, Estás Vagando? Deus nos abençoe. Amém.